noite, irmãos. Mais uma vez, graça e paz a todos. Estamos reunidos mais uma vez aqui em torno da palavra do Senhor para darmos continuidade à exposição da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, como nós vimos, ele tem se empenhado para nos mostrar detalhes importantes, dessa carta. E detalhes que muitas das vezes fogem ao nosso entendimento. Mas o importante é que o apóstolo Paulo, ele está sempre mostrando para nós a grandeza de cada doutrina. E quando nós nos deparamos diante desse grande escrito, que é a palavra de Deus, diante daquilo que esse homem com essa mente brilhante escreveu através do Espírito Santo, tudo para nós fica cada vez mais lindo, pois conseguimos ver a simplicidade e a profundidade e a maestria que o apóstolo Paulo emprega aqui em Romanos para mostrar a glória do Evangelho. E nós vimos no culto passado que o apóstolo Paulo, ele mostra para nós que a lei, quando ela vem em direção ao homem, a lei, ela mostra todo o antagonismo de Deus, o antagonismo natural do homem, do ser humano, na sua natureza, o espírito de rebelião que habita no homem, ele é despertado, ele é intensificado, e o desejo da realização pessoal, ela entra em cena. E o homem, então, ele se mostra de uma maneira bem clara quem ele é, através da lei. Então nós vimos que a lei, ela é um grande empecilho para o homem, para a salvação e para a santificação. Então o apóstolo Paulo, ele sempre está fazendo saltar aos nossos olhos que o homem, ele não consegue ser salvo nem justificado pela lei. Isso ele não consegue. Porém a lei consegue despertar no homem, despertar esse gigante do antagonismo, esse gigante da rebelião da nossa natureza. Ele desperta a intensidade da nossa rebelião contra Deus. Então, isso porque o homem em pecado nos faz lembrar que deseja ser autônomo. Ele não está disposto a inclinar-se diante de ninguém, muito menos diante de um Deus que dita as regras. Ele se faz consigo mesmo, ele as basta, ele é independente. É isso que vem na cabeça do homem, que ele é um ser totalmente dependente de Deus, independente de Deus. E por isso ele recebe mal a ideia referente à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. É por isso que muita gente diz que não crê em Deus. Ele é contra Deus. É por isso que os homens têm essa coisa, essa rebelião contra Deus de maneira natural. Então o homem, ele tem então
essa rebelião despertada, intensificada. Por isso que o homem ele não quer nenhum contato, nenhum tipo de contato com Deus. Pois se ele tiver algum tipo de contato com Deus, o homem carnal, ele não quer nada que a palavra de Deus dite para ele. A pessoa ela quer servir a Deus do jeito dela. Ter um Deus que dita regras, um Deus que dita conduta, um Deus que dita a maneira de pensar, de se comportar na família, de se comportar no casamento, de se comportar na sociedade, as pessoas não querem. Eles estão dispostos a se manifestarem naturalmente rebeldes contra Deus. Não querem saber da ideia de que existe alguém diante de quem devam dobrar os seus joelhos. Aqui são os homens. São homens do presente século. Homens que firmam os seus próprios pés. Eles se gabam da sua capacidade, da sua sabedoria e do seu conhecimento. Isso é o que nós vimos no culto passado. Nós estamos relembrando. Por quê? Porque, como nós falamos, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta. E para nós é sempre bom termos as coisas frescas em nossas memórias. Pois nós estamos avançando naquilo que o apóstolo Paulo está apresentando. E o apóstolo Paulo, ele tem todo o cuidado do mundo ao expor as doutrinas. E as doutrinas, elas são cada vez mais necessárias para nós. Então, para nós avançarmos cuidadosamente no texto, nós sempre temos que trazer aquilo que tratamos, para que nós possamos então ter uma visão ampla, porém agora uma visão reduzida daquilo que o apóstolo Paulo fala. Por quê? Porque nós conseguimos ver as belezas, porque nós conseguimos agora prestar atenção nos detalhes. É isso que o apóstolo Paulo quer que nós façamos. A palavra de Deus, quando ela é posta diante dos nossos olhos, devemos então olhar atentamente. Não precisamos correr, não precisamos ter pressa em avançar, pois as pessoas fazem muito isso no dia a dia. Sempre estão apressadas, querendo correr, sempre querendo dar o próximo passo e nunca param diante da palavra de Deus e meditam seriamente sobre aquilo que está diante dos seus olhos. Eu quero ler o texto dessa noite que diz, que é Romanos 7, do 12 em diante, e depois nós vamos pegar o versículo 12 e um pouco do versículo 13, para que no próximo culto possamos entender o que vem adiante. Diz assim a palavra do Senhor: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo.
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Pois se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amados, aqui está esse texto magnífico, cheio de detalhes, cheio de doutrina. E para nós entendermos tudo que nós falamos, é importante entendermos o versículo 12 primeiro. Pois o versículo 12, ele nos mostra que a acusação de que as pessoas estavam fazendo contra o apóstolo Paulo era acusações infundáveis, infundadas. Eram acusações do qual o apóstolo Paulo agora vai mostrar para nós que ele nunca disse o que aquelas pessoas estavam dizendo. Aquelas pessoas estavam dizendo que a lei era pecado, que Paulo estava ensinando que a lei era ruim, que a lei não era boa e que os mandamentos não eram bons. Se a única conclusão lógica daquilo que o apóstolo Paulo ensinava era chegar nessa conclusão. Porém, hoje nessa noite, nós vamos olhar para aquilo que o apóstolo Paulo coloca diante de nós. Vamos começar nessa noite com o versículo 12, que diz assim: por seguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amados, com essas palavras, o apóstolo Paulo está aqui dando continuidade à declaração tremendamente importante para nós, pois relativa ao caráter, à função e ao propósito da lei. Quando nós falamos lei, estamos falando dos 10 mandamentos. Isso é importante, pois às vezes nós falamos lei e a mente da pessoa vagueia e não liga a lei aos 10 mandamentos. Como já vimos, amados, este é um assunto que em todos os aspectos é essencial para um verdadeiro entendimento do santo evangelho que nos alcançou, e não somente antes de nos tornarmos cristãos, porém igualmente depois. Portanto, amados, não somente não há justificação pela lei, porém não há santificação pela lei também. Agora, amados, é evidente que aqui o apóstolo Paulo está resumindo e levando a sua conclusão a argumento desenvolvido nos versículos anteriores, a quais nós já tratamos em outros cultos. Num sentido, ele expôs até aqui o que tinha visto na experiência. O seu real propósito agora é tratar da questão colocada no versículo 7, que diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Ele sente, amados, a necessidade de dizer que o que havia dito previamente, em especial no versículo 5,
não significa que a lei é pecado, que o mandamento, que os 10 mandamentos são pecado. À primeira vista, poderia parecer isso. Diz ele: mas assim que vocês examinarem a situação, ficará claro que o problema não está e nunca esteve na lei de Deus, e sim no pecado que habita em você, no pecado que habita dentro de você, e no uso que o pecado fez e faz da lei, dos mandamentos de Deus. Ele terminou essa base, essa parte, ele terminou essa parte dizendo que o pecado realmente faz é tirar proveito dos mandamentos e assim usá-lo como base de operações, e dessa forma o tinha enganado, e em consequência disso o matou. É isso que o apóstolo Paulo fala. Desse modo, amados, ele declarou o que descobrira em sua própria experiência. Essa, amados, é a declaração do versículo 10. O mandamento que foi ordenado para a vida, vi que era para mim, que em meu caso foi para a morte. Amados, o que o apóstolo Paulo fala aqui é muito profundo. Esse foi o seu resumo preliminar, digamos. O versículo 11 explica como tinha acontecido isso, principalmente salientando o fator engano. E agora ele chega à conclusão, amados, e diz: e assim, à luz de tudo o que eu estava dizendo, o apóstolo Paulo diz: a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Amados, em outras palavras, ele está dizendo: essa acusação jamais deveria ter sido proferida contra mim. Essa acusação jamais deveria ter sido proferida contra o meu ensino, contra o meu ministério. Amados, o apóstolo Paulo está dizendo que essa acusação é infundada. Em outras palavras, ele está dizendo que essa acusação jamais deveria ter sido proferida contra a pessoa dele. Que estou ensinando que a lei é má, que a lei é pecado. Porque tudo que venho dizendo, na verdade, se vocês verdadeiramente entendessem o que eu estou ensinando, vocês entenderiam que eu estou ensinando exatamente o oposto disso. Ao invés da conclusão de homens carnais que dizem que eu estou ensinando que os mandamentos é mal, que a lei é pecaminosa, eu estou dizendo totalmente ao contrário. Eu estou dizendo que o mandamento é santo, que a lei é santa, que o mandamento é santo, justo e bom. É isso que eu estou ensinando. Porém, essa nuvem de pessoas que me acusam daquilo que eu não estou fazendo, eu estou ensinando exatamente o oposto. Observem, amados, que ele se refere à lei e aos mandamentos. Tem havido muita discussão sobre a razão pela qual Paulo faz isso. Pessoalmente, amados, vejo-me concordando com aqueles que dizem que ele está falando de toda a lei. O mandamento pode muito bem significar o 10º mandamento em particular, como nós já vimos.
que o 10º mandamento fala do quê? Fala da cobiça. E nós examinamos isso e nós vimos que a cobiça é o desejo por aquilo que não agrada a Deus. E ali está a base. O apóstolo Paulo, ele mostra a podridão do pecado no ser do homem. Ele mostra que o desejo que não está em acordo com a vontade de Deus é pecado. E nós vimos que os religiosos, os moralistas, conseguem disfarçar os outros mandamentos. Eles podem não adulterar fisicamente, mas eles adulteram em seus pensamentos. Eles podem cobiçar coisas, é isso que nós vimos. O mandamento que diz, não cobiçarás. O apóstolo Paulo, ele pode estar dizendo isso. Mas por certo, é igualmente válido quanto a todos os outros mandamentos. Portanto, com efeito, ele está dizendo o quê? Que a lei é de fato cada parte dela, cada mandamento, individual e destacado em detalhes. A lei geral e particular. O apóstolo Paulo está dizendo que a lei, ela é santa, justa e boa. O apóstolo Paulo faz isso. O apóstolo Paulo agora, ele se dedica em mostrar aos seus leitores o que ele está dizendo sobre a lei, para que as pessoas não pensem erroneamente sobre o seu ensino. E nós, hoje, estamos fazendo isso. Obviamente, amados, o apóstolo estava muito interessado em dizer isso e em deixá-lo bem claro aos seus leitores. Afinal de contas, ele era judeu e tinha sido educado como fariseu. Tinha passado a vida toda como fariseu, estudando a lei, os mandamentos. Não somente isso, amados. Paulo tinha um grande fardo pesado em seu coração. Como ele mesmo nos diz no capítulo 9, por seus patrícios. A última coisa que ele quer fazer é ofendê-los, ou que haja algum mal-entendido, qualquer que seja, quanto ao seu conceito sobre a lei, sobre os mandamentos. A lei, diz o apóstolo Paulo, é a lei de Deus. E por essa razão, amados, é importante que ele esclareça perfeitamente o que realmente pensa a respeito dela. Agora, amados, examinemos os seus termos. Diz ele, a lei é santa. Agora, o que é ser santa significa? Significa que ela é a antítese absoluta do pecado e do mal. A acusação levantada contra ele é que teria dito que a lei é pecado. Por isso, o apóstolo Paulo diz, longe de dizer que a lei é pecado, estou dizendo e afirmando o oposto. Estou dizendo em alto e bom som que ela é santa. Amados, santidade significa separação, principalmente do pecado e do mal. Assim, amados, quando Paulo afirma que a lei é santa, está empregando o termo mais forte possível para mostrar que a lei acha-se tão afastada do pecado e do mal quanto se possa conceber. Pois a lei vem de Deus, pois os mandamentos revelam e manifestam o caráter de Deus, a essência de Deus.
Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós que os mandamentos são santos, que os mandamentos expressam exatamente o caráter de Deus, e isso os homens não suportam. Agora, amados, vejam o assunto da seguinte maneira. O apóstolo Paulo diz: a lei é santa. Claro que deve ser, não pode deixar de ser, pois é uma expressão do caráter de Deus. É função da lei dar-nos uma revelação de Deus, do seu ser, do seu caráter, a fim de aprendermos o que devemos ser e vir a ser para que tenhamos comunhão com Ele. Pois bem, a declaração fundamental que a Bíblia faz em toda parte sobre Deus é que Ele é um Deus santo. Deus é santo, amados. Portanto, o mandamento, a totalidade da lei, num sentido, pode ser resumida nos seguintes termos: sede santos, porque eu sou santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. A lei é uma espécie, amados, de transcrição do caráter de Deus. É uma expressão perfeita do seu desejo e da sua vontade. Amados, a lei é, pois, santa no sentido de que não somente o nosso caráter deve ser, mas nos pretende a essa revelação, mas também nos prende a essa revelação. Essa é então a primeira expressão de Paulo, amados, uma expressão sumamente importante, a qual devemos ter na lembrança. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a lei, ela é santa. Por que a lei é santa? Como nós falamos, todas essas informações têm que estar em nossas mentes, amados, pois nós estamos olhando isso detalhadamente. Agora, depois, em segundo lugar, Paulo declara o quê? Ele já nos disse que a lei, ela é santa. Agora, ele vai dizer que a lei é justa. Ele está dizendo que os mandamentos são justos. Temos aqui também algo o que devemos dar a mais diligente atenção. Por quê? Como vimos em nosso detalhado exame desta parte até aqui e nos cultos passados, o pecado, com a sua sutileza, está sempre tentando persuadir-nos de que as exigências da lei são injustas, não retamente boas e, na verdade, impossíveis. Como vimos, essa é uma das maneiras pelas quais o engano do pecado se manifesta. O pecado vai dizer isso para nós, que as leis e os mandamentos são pesados, que ninguém consegue observar, que ninguém consegue, que eles não são bons, que as suas exigências são injustas, não são retamente boas. Como vimos, essa é a maneira pela qual nós já falamos, o engano do pecado se manifesta nos homens. Por isso Paulo está interessado, amados, em salientar que ele nunca tinha dito que a lei é injusta. Vejam, olhem, o seu ensino é que a lei é absolutamente justa, é reta no que exige de nós, não nos faz exigências
moralmente impróprias. De modo nenhum. Não há nada que seja injusto para o homem nos 10 mandamentos. E nós já falamos sobre isso. Olha, os mandamentos, eles não são bons. Olha, o que eles pedem, o que eles ensinam, são coisas boas. São coisas justas. E as suas implicações são moralmente próprias. Agora, não há nada que seja injusto para o homem nos 10 mandamentos. É tudo justo, é tudo perfeitamente reto e correto, amados. Assim, o especioso argumento que estava sendo apresentado não resiste a um exame detalhado e preciso, nem por um momento. A lei de Deus, em todas as suas exigências, é essencialmente reta e absolutamente justa. Não somente isso, amados, é justa no outro sentido também. É perfeitamente justa e está justificada no pronunciamento e na sentença que impõe a todo pecado ou transgressão, e a toda falha ou negligência em honrar as suas exigências, em cumpri-las. Não há nada de injusto quando o homem quebra os mandamentos. É por isso que nós falamos que todos que vão para o inferno, eles não vão para lá dizendo que Deus é injusto. Ninguém que vá para o inferno vai para lá enganado. Todos estão recebendo a justiça de Deus. Todos quebraram os mandamentos de Deus. Não há nenhuma injustiça da parte de Deus. Tudo que ela se manifesta de maneira justa. A condenação de tais homens são justas. As exigências da lei são justas, essencialmente reta e absolutamente justas. Cada pronunciamento, cada sentença que impõe a todo pecado ou transgressão, e a toda falha, a negligência que os homens fazem em honrar as suas exigências e em cumpri-las. Por isso, amados, é importante nós olharmos o que estamos vendo nessa noite. Nas barras do tribunal, do juízo final, ninguém poderá dizer que lhe fora feita alguma exigência injusta, ou que, de algum modo, a lei está sendo injusta ao puni-los. Não, isso não pode ser dito. A lei foi dada, e é clara e objetiva. Ela nos diz o que acontecerá se não obedecermos. Portanto, se não lhes obedecemos, não devemos murmurar e queixar-nos quando a lei nos aplica a competente penalidade. Por isso, amados, os homens detestam essas doutrinas, pois quando começamos de maneira clara mostrar aos pecadores todas as implicações da lei, ele tem que se sentir desesperado. É por isso que nós falamos em cultos passados que nós, nessa geração, temos que novamente levantar homens que anunciem a lei de Deus, as ameaças dela, para que o homem, ao ouvir os trovões da lei, eles possam se estremecer e correrem para Cristo e se esconderem nele.
É por isso que é necessário entendermos que a lei é santa e que a lei é justa, que a lei e os mandamentos revelam o caráter de Deus. E exemplos, amados, para nós não falta. Isso é bem ilustrado pelo caso de Adão e Eva. Veja, foi-lhes dado uma lei, e lhe foi dito exatamente o que lhes aconteceriam se transgredissem a lei. Depois, quando eles a transgrediram, quando eles pecaram, quando eles se rebelaram contra Deus, veja, depois não tiveram nenhum direito de queixar-se quando foram expulsos do jardim, pois tinham sido advertidos de que o pecado tem tristes consequências. Eles não poderiam olhar para Deus e falar que Deus era injusto de tirá-lo eles do paraíso. Quando a morte física chegou, eles não poderiam olhar para Deus e dizer que aquilo era injusto. Ser arrancado do paraíso era ser arrancado da presença de Deus. Eles não poderiam dizer que aquilo era injusto. E a última separação, que é a segunda morte, a morte eterna, também não pode ser injusta, amados. Os homens que quebram os mandamentos de Deus, os homens que ignoram os mandamentos de Deus, tudo que os homens fazem desde quando nascem até a sua morte são quebrar os 10 mandamentos todos os dias. Zombam de Deus, dão de ombros para Ele, para a sua lei, para a sua palavra. Porém, o que nós estamos vendo é que a lei é justa. Aos que forem condenados ao inferno, assim como Adão e Eva, é um exemplo claro de que eles foram avisados. A lei estava lá, foi-lhes dado um mandamento e eles quebraram o mandamento. Preferiram ser incrédulos na palavra de Deus e preferiram acreditar na palavra da serpente, de Satanás, do diabo. É o que acontece hoje. Eles não puderam dizer nada. Eles tiveram que aceitar quando foram expulsos do jardim, pois tinham sido advertidos de que o pecado traz e tem tristes consequências. Assim, amados, a lei é perfeitamente justa quando impõe a sua penalidade. E a penalidade não é nem excessiva e nem injusta, é estritamente justa e reta. Por isso, quando os homens forem lançados no inferno, eles não podem dizer que aquilo é injusto, passar uma eternidade longe de Deus. Não, afastados de Deus, recebendo a justa punição pelos seus pecados. Isso nos leva, amados, à terceira expressão essa noite. A terceira expressão é: o mandamento é bom. Nós vimos que a lei é santa, nós vimos que a lei é justa, e agora ele nos diz que o mandamento é bom. O mandamento é santo, é justo e é bom. Sua bondade estende-se a todos os seus propósitos, e isso é importante para nós, a todos os seus objetivos, na verdade, a todos os seus efeitos. Essas verdades têm que estar em nossa mente. Se você não entender o propósito da lei, o objetivo da lei, os efeitos da lei, você não consegue ver o quanto ela é santa, justa e boa. Você não consegue. E é aqui que a nossa geração está muito longe da verdade. E é aqui que a nossa geração está muito longe da realidade bíblica. Nós precisamos entender, nós precisamos conhecer, nós precisamos entender os propósitos da lei, do mandamento, nós precisamos entender que ela é bom,
que o mandamento é bom nos seus propósitos, nos seus objetivos e nos seus efeitos. A lei é boa para os homens, porque, entre outras coisas, como se vê pelo argumento do apóstolo Paulo, é um mandamento, é a lei, ela nos mostra o que é pecado. Não faz só isso, ela nos mostra o que devemos ser, como devemos viver nesse mundo, como devemos conduzir-nos, e acima de tudo, pela lei que o homem pode aprender o que é bom, o que é melhor para ele. Sim, amados, não existe melhor vida que a vida vivida em conformidade com a lei de Deus, e isso é verdade. Quem quer que tenha essa vida, tem o melhor tipo de vida concebível. O nosso Senhor Jesus Cristo viveu essa vida, e por isso Ele é o único justo que pisou na face da terra. É por isso que Ele é o único justo que conseguiu satisfazer totalmente as exigências da lei, os propósitos da lei, os efeitos da lei, o objetivo da lei. Ele conseguiu saciar, Ele viveu para a glória do Pai. Por quê? Porque Ele viveu a melhor vida concebível que o homem pode ter através da lei. Essa vida o nosso Senhor a viveu, porém os demais homens não conseguem, não podem. Sim, eles não conseguem e eles não podem. Lembre-se, nenhum homem pode ser salvo pelos mandamentos, nenhum homem pode ser santificado pelos mandamentos, porque o apóstolo Paulo, ele olha para a nossa natureza e ele diz que o mal que habita em mim não é um mal que vem de fora, não é um mal que está ao meu redor, mas é a minha própria natureza, é o meu coração corrompido. Amados, com frequência vemos no livro de Salmos que o salmista elogia a lei de Deus, e por meio da lei de Deus que ele tem conhecimento e discernimento, e por conhecer, aprender e procurar cumprir a lei de Deus, que ele goza a maior felicidade e a maior alegria em sua vida. O Salmo 119 é num sentido dedicado unicamente a esse tema, a bondade da lei de Deus em si e por si. Está justificado, pois o apóstolo Paulo, quando diz que a lei, em cada um dos seus mandamentos, toda ela é boa, nada será melhor para nós do que guardar a lei. Assim, o apóstolo Paulo jamais deve ser acusado de ensinar que a lei é pecado, que os mandamentos é ruim. Sua ideia da lei, diz ele, é que ela é santa, justa e boa, que ela é perfeita, assim como Deus. Amados, olharmos para os mandamentos podemos ver a beleza do caráter de Deus, pois a lei revela o seu caráter, a sua vontade. A lei do Senhor é perfeita, diz o salmista, e refrigera a alma, como nos diz o Salmo 19. Amados, Paulo ainda não deu por resolvido totalmente o problema. Há um problema subsidiário. Sim, logo tornou-se-me o bom em morte? É a pergunta. Notem como é persistente o homem em sua oposição a Deus, à sua lei e aos seus caminhos. Sim, veja essa oposição. Frequentemente encontramos isso quando lidamos com as dificuldades das pessoas,
Quando parece que respondemos a uma pergunta plena e satisfatoriamente, elas dizem sim, mas ainda há alguma coisa que as incomoda. A fertilidade da mente e da imaginação humana para a criação das dificuldades é pouco menos que inesgotável. Eles são sempre opositores à lei de Deus, aos mandamentos. Eles sempre conseguem ver algo mais. Nunca se sentem satisfatoriamente respondidos. A fertilidade da mente e da imaginação humana para a criação de dificuldades é um poço um pouco menos que inesgotável. É de veras assombrosa. Sim, amados, devemos entender isso. Quão assombroso é olhar para o homem e ver quantas dificuldades ele consegue encontrar na lei de Deus e nos mandamentos. No entanto, o apóstolo Paulo, ele é paciente e se dispõe, amados, a considerar as dificuldades uma por uma. Logo, tornou-se-me o bom. Você acabou de afirmar, Paulo, que a lei é santa, que a lei é justa, que a lei é boa, que o mandamento é santo. Você acabou de afirmar isso, apóstolo Paulo. E depois você vem dizer que algo que é bom foi transformado em morte em mim. Aqui está a questão. A questão surge deste modo. Ele vinha salientando que a lei o havia matado. Vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Foi isso que o apóstolo Paulo diz. E de novo, no versículo 11, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E nós já falamos sobre isso, amados. A lei tinha matado. O oponente vê, então, uma dificuldade. Muito bem, concordo que você estabeleceu, fora de toda dúvida, que a lei, apóstolo Paulo, não é pecado. Entretanto, você acaba de dizer outra coisa, que cria uma dificuldade em nossas mentes, ou em minha mente. Você diz agora que a lei o matou. Você está dizendo então que aquilo que é santo, justo e bom o matou? Como pode algo bom matar você? Essa é mais uma questão da qual o apóstolo se ocupa no versículo 13. Na nossa análise geral desta parte, deste capítulo, declaramos que este versículo 13 é um tanto difícil de situar. A questão é, ele pertence à parte que vai do versículo 7 ao 12 ou à parte subsequente? Seria a introdução da parte que vem em seguida? Muito se pode dizer a favor de ambas as posições, amados. Em última instância, isso realmente não tem importância do ponto de vista da verdade. Porém, amados, se suas mentes gostam de ordem, vocês não podem deixar de interessar-se pelo problema. O que talvez me incline a dizer que pertence à parte seguinte e à maneira usual de introduzir uma nova divisão. Ao mesmo tempo, é evidente uma continuação do que o apóstolo vinha dizendo. O que causa certa dificuldade é o fato de que ele afirma que a lei é boa, mas ao mesmo tempo declara que essa mesma lei que é boa se tornou em morte para ele. Parece, amados, que a solução é descrever o versículo como uma transição pertencente em parte às ambas seções. Quando passarmos à próxima parte, mostrarei que toda ela é, num sentido, apenas um desenvolvimento
e uma explicação do tema desta parte que estamos concluindo. Portanto, este versículo tem um vínculo que o liga ao versículo anterior e um vínculo que o liga ao subsequente. É por isso que nessa noite nós estamos olhando para ele. Por quê? Porque ele está ligado tanto para trás quanto para frente. Ele está ligado ao assunto que nós já tratamos e ele está ligado ao assunto que nós ainda trataremos. Amados, a questão é, concedendo-se que a lei é santa, justa e boa, parece contudo que ela foi a causa da morte espiritual, a qual o apóstolo está dando a ênfase que, se no presente contexto, segue-se, pois, a pergunta: então seria a lei a causa da morte? A resposta é dada imediatamente: de modo nenhum. Nem se mencione isso, é inimaginável. Como explicar então o que ele tinha dito? Paulo responde e explica com uma proposição extraordinária, que também é difícil por esta única razão: ele deixou fora o verbo. De vez em quando o apóstolo faz esse tipo de coisa. Ele não é pedante, graças a Deus. Com frequência quebra as regras da gramática. E aqui ele de fato deixou de usar o verbo, que precisa ser suprido para podermos captar o que ele quer dizer. Eis o que ele realmente está dizendo: não foi a lei que me matou, e sim o pecado. Não permita, Deus, que alguém diga que eu estou ensinando que a lei foi minha morte. Não foi a lei que me matou, foi o pecado. Portanto, podemos traduzi-lo assim: a causa da morte é o pecado, ou o pecado tornou-se em morte para mim, ou permitiu-se que o pecado produzisse esse resultado mortal para em mim o que levasse a ele. Está claro e patente que esse é o sentido da declaração, e ela não pode ser outro sentido. O apóstolo está dizendo que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que o pecado fizesse isso com vistas a certos resultados. Ele já havia dito 2 vezes que o pecado, tomando ocasião fazendo uso de, partindo dali como um ponto de apoio, tinha feito isso. Agora ele declara que Deus permitiu que o pecado fizesse isso com a lei. Naturalmente, nos deparamos aqui com um grande problema. Por que o Deus Santo permitiu que o pecado fizesse isso com a sua santa lei? A qual é santa, justa e boa? A resposta do apóstolo é que isso foi permitido com a finalidade de que o pecado se revelasse pecado. Isto é, que o pecado fosse mostrado pelo que realmente ele é. A dificuldade que se tem com o pecado é reconhecê-lo pelo que ele é. O pecado, amados, é enganoso. O pecado é esperto. O pecado é como um pescador que se esconde e disfarça a isca. É preciso, amados, realçar o pecado para que se possa ver que é pecado, para que ele se mostre, para que ele se revele pecado. Portanto, o apóstolo Paulo diz é que a lei que faz isso. Só que o pecado não foi tão esperto como ele se julgava. É isso que a Bíblia diz em toda parte acerca do diabo e do pecado. O diabo é muito esperto e muito astuto, mas não tão esperto quanto pensa. Quando o diabo, por meio dos homens, causou a crucificação e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ele pensava que estava concluindo a sua obra-prima
definitiva. Porém, em última instância, é isso que o destrói. A mesma coisa é verdade sobre o pecado. O pecado pesou com esperteza, que ia fazer uso da lei, e o fez nos sentidos que vimos até aqui. Contudo, amados, enquanto fazia isso, expunha-se ao ridículo. No entanto, é feita aqui uma segunda declaração importante acerca do pecado, a fim de que, pelo mandamento, ou por meio do mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. É somente pela lei que o caráter excessivamente maligno do pecado é demonstrado e posto às claras. Em outras palavras, o apóstolo está interessado em mostrar não somente o poder do pecado, como também a malignidade do pecado. Somos lerdos demais para aprender isso. É algo do qual todos nós, por natureza, sabemos tão pouco. Se é que sabemos alguma coisa, na verdade, não sabemos quase nada. Isso explica porque hoje as pessoas fazem oposição a essa doutrina bíblica do pecado. Sabemos muito pouco sobre ele e deveríamos saber muito mais. E hoje, nessa noite, a minha oração é que o Espírito Santo nos ensine sobre o pecado, que nós possamos ver a sua malignidade, a sua feiura, que nós possamos ver o quão terrível ele é, e que nós possamos agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém, Jesus. Senhor amado, que a tua lei venha nos ajudar a entender, ó Pai, e a vermos o pecado plenamente como ele é. Pai amado, que teu Espírito Santo nos ajude, que teu Espírito Santo nos conduza, Pai. Senhor, obrigado por esta palavra. A minha esperança é que teu Espírito, ó Pai, nos ensine cada dia mais. Amém, Jesus. Amém.